Boa tarde, companheiros. Boa tarde, todo mundo que está aqui assistindo a Panorama Brasil, hoje, dia 10 de junho de 2020. No Panorama de hoje, nós temos dois participantes, dois convidados, já conhecidos por todo mundo, que é o companheiro Henrique Simonardi, do Rio de Janeiro, e Renan Arruda, de Brasília. Mas antes de passar para os nossos correspondentes, eu vou dar alguns avisos para vocês. Antes de mais nada, para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal, ative o sininho aqui do YouTube para você receber em primeira mão, sempre que um programa estiver começando, e estreias novas da Causa Operária TV também. E se você apoia uma imprensa independente, torne-se membro do canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você contribui com a Causa Operária TV, contribui para a gente expandir nossa grade de programação, se tornar uma TV independente, revolucionária, 24 horas no ar. Só para lembrar, hoje ainda temos às 13 horas, página 1, às 14, o telejornal dos comitês de luta, a luta contra o golpe. Às 16 horas, programa de índio com o companheiro Renato Farac. Às 19 horas, temos uma novidade, a reestreia do programa Causa Operária TV Entrevista. E às 20h30, para finalizar, resumo do dia. A COTV Entrevista, o programa Causa Operária TV Entrevista, reestreia hoje às 19h, como eu disse, e a convidada é Catiane da Mota, militante da mais recente célula do PCO, fundada no exterior da América do Norte, lá nos Estados Unidos. Ela falará sobre a construção do partido no continente, em particular nos Estados Unidos, e também sobre os protestos populares que tomaram conta do país após o assassinato do George Floyd pela polícia norte-americana. E também amanhã é dia de estreia de outro programa na Causa Operária TV, que é o Correspondente Internacional. O programa será apresentado pelo companheiro Eduardo Vasco e contará sempre com a participação de militantes do PCO no exterior, agora da Europa, América do Norte, etc., e trarão notícias, informações, comentários sobre os principais acontecimentos do seu país ou da região, do mundo, etc. Então, tá imperdível, a Causa Operária TV está estreando vários programas. Se você gosta da COTV, assiste, acompanha, curte, compartilhe, se inscreva e torne-se membro do canal. Bom, boa tarde, Henrique, boa tarde, Renan. Tudo bem? Boa tarde, Larissa, boa tarde, Renan. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Henrique. Bom, vamos para o nosso tema de hoje, que é os antifascistas do Rio de Janeiro. Não sei quem gostaria de começar a dar o panorama da sua região hoje. Bom, acho que pode começar pelo companheiro Renan e depois eu introduzo o tema aí mais picante dos fascistas antifascistas, né? Ok. Então, bom, aqui... Mas pode falar. Não, perdão.
Não, aqui no DF, eu acho que eu queria levantar aqui alguns comentários. Primeiro é o seguinte, né? Nós tivemos aí, primeiro sobre a pandemia, nós estamos aí, Brasília, o Distrito Federal, né? Os casos estão explodindo. Apenas no último mês subiu aí quase 600% o número de casos. Para vocês terem uma ideia, teve essa testagem rápida, né, que o governo está fazendo, testes rápidos, que são testes que tem aí 70% de casos de, como é que se diz, de falso positivo, né, que é uma coisa que já é muito, mas você imagina, de cada 100 testes, né, as pessoas que 70% deles dão negativo, vamos supor, mas mesmo nesse contingente, eles são falso negativo, ou seja, boa parte deles podem estar contaminados e o teste não ter oxe, não ter apurado aí o resultado, né, correto. E para vocês terem uma ideia, no dia de ontem foram feitos 6.971 testes e quase 10%, 673 casos deram positivo, né? O que isso está absolutamente vinculado aí à reabertura da economia aqui, né? Ela tem a economia, o comércio em geral voltou a funcionar, né? As ruas estão superlotadas e o caso está se agravando assim numa intensidade muito grande, justamente nas periferias das cidades, né? Todas, assim, sem exceção, estão aumentando vertiginosamente os casos. Nós temos até a situação aqui, por exemplo, de Ceilândia, que é o maior conglomerado urbano aqui do Distrito Federal, os casos estão explodindo nessa região, né? Os números obviamente, as mortes, né? Elas estão crescendo justamente mais nas periferias, né? Tanto no sentido do aumento dos casos, como no sentido da letalidade do vírus, né? Uma situação muito grave e, assim, o que se vê, a política em geral dos governadores, né? E aqui do DF isso é exemplar, né? Que a gente já vem denunciando desde o início da pandemia, é aquela política de aparência, né? Dizer que está fazendo alguma coisa, mas na prática não está fazendo nada, né? A prova disso aí é a explosão da própria contaminação e a política é a política bolsonarista, de antes morrer do que a gente prejudicar mais ainda a economia, né? Antes os trabalhadores estarem aí nos seus locais de trabalho, produzindo, vendendo e etc e tal, e, do que você colocar a economia mais em risco, né? Quer dizer, é uma política consciente de decretar aí para os trabalhadores assim que eles se virem aí, né? Diante da pandemia, nós não temos o que fazer, né? É uma política que a gente já vem denunciando desde o início aí e que está transformando o Brasil aí, quer dizer, já transformou o Brasil no epicentro do coronavírus, né? Então, uma primeira questão que eu queria sublinhar é essa aí. Exato. E ainda por cima, a gente vê, né, o caso de Brasília, a gente vai ver no caso do Rio de Janeiro também, que faz, faz, faz sentido, né? Que a gente vê que só no dia de ontem os estados todos confirmaram mais mortes por Covid do que o governo federal. Foram 91 mortes a mais. E depois o pessoal falou: não vamos mais divulgar os dados de morte. Cada estado vai divulgar o seu dado, se quiser, somem aí. E aí a gente viu que o número total é maior que o número apresentado pelo governo de ontem, 91 mortes a mais. E a diferença, que pode parecer pequena, tipo, 100 mortes de diferença, de erro, mas a gente mostra que a realidade sobre os números de mortes por Covid está sendo escondida da população. Tá um verdadeiro surto, uma verdadeira genocídio da população em todos os estados brasileiros. E aqui também, né? Hoje em São Paulo começa a reabertura do comércio, mesmo com o número de casos de morte só subindo, só subindo, só subindo. Tem uma questão assim, ó, você vê como é que a situação é grave, nessa linha que você está falando aí
das subnotificações, né? Uma política consciente do governo de esconder as mortes, de esconder o agravamento do quadro geral. No caso aqui do DF, tem um exemplo assim que é bem sintomático. Nós temos aqui o sistema penitenciário, aqui a Papuda. O índice de contaminação já tem, são 16 mil detentos aproximadamente e cerca de 2 mil agentes penitenciários. E já tem, então dá um universo mais ou menos de 18 mil pessoas. Desses aí, comprovadamente, mais de 1.000 pessoas, em torno de 1.100 pessoas, isso com dados de antes de ontem, já estavam contaminados pelo vírus, né? E quando você vai ver, na verdade, apenas foram feitos lá 5 mil testes. Foram feitos 5 mil testes. Pelo problema. Pequeno problema. Foram feitos 5 mil testes. 5 mil testes com esse teste rápido, né? Como eu falei aqui, já apresenta um grau alto de falso negativo, né? E mesmo assim ele é restrito. Ele foi restrito, vamos supor, os agentes penitenciários fizeram testes, é óbvio. Então, para um universo de 3 mil testes aproximadamente, para 16 mil presos. Ou seja, o grau de contaminação lá é muito maior do que apresenta. Mas o interessante é o seguinte, não aparece nas estatísticas do DF. Esses 1.000 casos aí, quando você vai ver, se você for colocar em termos de região administrativa, esses 1.000 casos de Covid no sistema penitenciário colocaria essa região onde está o presídio como uma das mais, proporcionalmente com base no número de 100 mil habitantes, na ponta de todo o país, né? Então, assim, e isso não está aparecendo nas estatísticas. A região onde fica o presídio, por exemplo, a região de São Sebastião, não está entre as mais infectadas do DF. Né? Onde que está sendo computado isso aí? Né? Então, vê que é uma política de consciente, tá? Tem muita coisa sendo encoberta. Essa realidade que procuram apresentar aí está muito longe da verdade. É uma coisa absolutamente, como é que se diz? Encoberta, né? Então, assim, é muito grave a situação, muito grave, e não tem. E a gente sabe que a tendência e os próprios pessoas ligadas a área de os infectologistas e tudo mais estão apontando que em julho a coisa vai entrar num grau, assim, uma espiral de crescimento assim extraordinária, né? Aqui, por exemplo, só de pessoas ligadas à área de saúde, profissionais da saúde, são 18 contaminações por dia. Né? Quer dizer, é uma situação que está numa escalada, no agravamento da situação de conjunto vertiginosa. E a gente vê também que aí em Brasília os bairros populares estão com as maiores taxas, né? Tipo Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas. Exatamente. É um povo trabalhador que vai acabar morrendo, né? Sem assistência nenhuma, como todo o resto do país. Vamos ter que... Não pararam de trabalhar até agora, não vão parar. Agora estamos retomando os comércios sem nenhum auxílio, né? É terrível. Tem um dado que acho que é importante frisar aqui. Na semana passada, o deputado distrital aqui pelo PT, Chico Vigilante, ele é da região lá de Ceilândia, e ele defendeu aqui o lockdown de Ceilândia, né? Pediu, através de ofício, para que o governo do Distrito Federal, o governo fascista do Ibanez, aqui, o apoiador do Bolsonaro, promovesse o lockdown nessa região. Quer dizer, é uma coisa, eu queria até acreditar que é uma desinformação do próprio deputado, né, do significado dessa política, né, que, na verdade, o que você está querendo fazer? Está querendo fechar as porteiras da região de Ceilândia, obrigar que as pessoas fiquem em casa. A esmagadora maioria das habitações são habitações absolutamente sem condição de você promover qualquer tipo de isolamento social, porque as famílias
moram em casas sem uma infraestrutura, boa parte delas, inclusive, com falta de saneamento. Quer dizer, seria, na verdade, você confinar as pessoas para que elas morressem abraçadas uma com as outras. Isso sem contar as dezenas de milhares de trabalhadores que todo dia sairiam dessa região para trabalhar e voltar para suas casas, né? Quer dizer, é uma situação assim, é um absurdo, né? É uma política, é uma política absolutamente contra os interesses dos trabalhadores, quando na verdade deveria ser o contrário, né? A população tem que sair às ruas para exigir, de fato, uma política que atenda minimamente, né, a, as suas condições elementares de vida, né? O direito à assistência médica, o direito a fazer uns testes efetivos, né? Quer dizer, você tem uma política pública que, de fato, minore a pandemia, mas a defesa do deputado do PT, né, vai absolutamente na contramão disso aí, né? Exatamente. Bom, acho que a gente pode seguir para o Rio de Janeiro, com o companheiro Henrique. E também para dar um panorama sobre a região e sobre a situação do Covid em todo o estado, mas antes a gente queria mostrar que, seguindo a moda das atualizações de fotos das redes sociais, a gente viu que o Witzel também colocou seu filtro, e aí se a produção puder mandar, que é por conta ao título do programa de hoje. Então, fascistas, antifascistas, tá aí. Ele também deu uma atualização no perfil da rede social. E aí o Henrique vai comentar um pouco mais. Mas é brincadeira, tá, gente? Não tá nenhuma rede social do Witzel, isso aí não. Bom, o Witzel sempre na moda, né, na tendência. Quando a moda era ser bolsonarista convicto, ele e o Dória eram o Bolsodória e quase teve o Bolsovitzel, né? Mas acho que o Witzel não chegou a fazer isso com o próprio nome, que já é um pouco complicado. Mas aí, quando estourou essa onda do antifascismo, o Witzel começou a atacar o Bolsonaro, fazer um breve panorama, né, da relação entre os dois. O Witzel começou a atacar aí ferozmente o Bolsonaro, que ele queria, na verdade, ser mais fascista que o próprio Bolsonaro, atacando, dizendo que o Bolsonaro era irresponsável, era isso, era aquilo. Bombardeou aí o presidente de insultos, e agora que o Bolsonaro mostrou quem que é o presidente do Brasil, e que o Witzel está ameaçado de sofrer um impeachment, né, que foi votado, que foi posto por uma votação simbólica aqui na LERJ hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, o nosso governador aqui do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apelidado de Whitney Houston pelos presidiários aqui do Rio de Janeiro, devido à dificuldade de falar o seu nome, encontra-se um pouco desesperado politicamente e veio aí nas rádios aqui do Rio de Janeiro alegar que ele está tentando aí uma reaproximação do presidente, sublinhando que eles têm suas diferenças, mas que as críticas do Witzel sempre foram para ajudar o país a crescer economicamente, nunca foi nada de pessoal com o presidente. Na verdade, pessoal, não sei se foi, né? O Witzel, na verdade, ele tentou fazer propaganda eleitoral para ele mesmo. Ele disse aí no início do ano, no final do ano passado também, que planejava se lançar candidato em 2022, de que o Bolsonaro não tinha competência, de que o Bolsonaro ignorava a ciência e por assim vai. Mas quando a Polícia Federal veio bater na porta do Witzel, há exatamente 2 semanas atrás, se não me engano, 1 ou 2 semanas atrás, bom, agora me foge a memória, e o Marcelo Bretas, que é o Sérgio Moro do Rio de Janeiro, começou a atacar o Witzel, porque ele tem uma relação muito próxima, né, o Bretas e o Bolsonaro. O Witzel aí se viu desesperado. Mas, por o desespero do Witzel, os aliados do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro disseram que uma aproximação entre os dois é impossível, uma reaproximação. Witzel tem atacado aí Bolsonaro desde o final do ano passado, numa tentativa de se alavancar aí, de se fortalecer politicamente, né? Lembrando que o Witzel, bem ou mal, né, não era ninguém antes do Bolsonaro. O Witzel se elegeu aqui no Rio de Janeiro se apoiando na candidatura do Flávio Bolsonaro para o Senado. Ninguém, inclusive, conhecia o Witzel aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo estava esperando que fosse o fosse o Eduardo Paes que saísse para governador.
né? Mas aqui no Rio de Janeiro, assim como no resto do Brasil, você teve uma perseguição aí das alas mais ligadas mais à Petrobras, à burguesia nacional, aqui no Rio. Então, a gente teve uma perseguição muito grande aos candidatos Romário e Garotinho, né? Inclusive até o próprio Eduardo Paes, né? O Witzel, inclusive, num debate em 2018, ameaçou prender, dar voz de prisão para o Eduardo Paes em pleno debate. Bom, tudo isso para dizer, então, que abre-se o processo de impeachment do Witzel aqui no Rio de Janeiro, e aí a gente pode fazer uma brincadeira de duplo sentido, né? O Witzel é o fascista antifascista, ou o Bolsonaro é o fascista antifascista, né? Contra o Witzel, porque os dois são fascistas, então qualquer um que se bote contra o outro ali se torna um fascista antifascista, segundo essa generalização aí meio cômica que a gente vê nas redes sociais, que qualquer um agora é antifascista, até aqueles que eram fascistas ontem. Bom, nessa briguinha, o PSC, que já foi o partido de Bolsonaro, que é o partido pelo qual o Witzel se elegeu, partido, se não me engano, aí do pastor Everaldo, disse que o Wilson Witzel estaria à sua própria sorte diante do impeachment aí do Rio de Janeiro. O presidente nacional, né, que é se eu não me engano, ainda é o pastor Everaldo, andou atacando, aí, desprestigiando as mudanças políticas de proximidade política do Witzel e na verdade tem ficado preocupado aí porque o Witzel nessa empreitada tem afastado o PSC do Bolsonaro, né? Então ele falou que o Witzel estaria à própria sorte, e hoje na votação simbólica aí que a gente vai ter que acompanhar durante o dia do impeachment do Witzel, né? Lembrando, é uma votação simbólica. Para a votação de fato ocorrer, o presidente da Alerj, o André Siciliano, que é do PT, que inclusive no início do mandato, no início de 2018, teve uma aproximação, no início de 2019, se eu não me engano, foi quando ele foi eleito. Teve uma aproximação, foi quando ele assumiu o mandato, né, com o próprio Witzel, teve uma certa aproximação, apesar dele ser do PT, tem que abrir para que a votação seja feita, então ele fez meio que uma simulação de votação, né, uma votação simbólica, para saber como votaria a Câmara diante da verdadeira abertura do processo de impeachment do Witzel. E ao que aparenta, né, de 75 deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de 70 deputados, teriam 55 votos a favor do impeachment do Witzel. Ou seja, o Witzel não seria capaz de levantar aí um terço dos votos, que seria um pouco mais de 20 votos, para manter o seu cargo aí no Poder Executivo do Rio de Janeiro. Logo, tudo indica que se o Siciliano decidir abrir um dos 13 processos de impeachment que estão lá debaixo da sua cadeira na Assembleia Legislativa, o Witzel seja deposto aí e seja cassado do seu mandato. Interessante. O pessoal esquece que o Witzel era aquele que saiu do helicóptero comemorando ter atirado numa pessoa, né? Bom. Uma certa... A gente poderia fazer aqui uma certa caracterização política do Witzel com uma pessoa extremamente inexperiente politicamente. Né? Porque ele foi na mão do bolsonarismo, não avaliou muito bem as cartas, achou que começou a atacar o Bolsonaro. Foi com muita sede ao pote, né, para atacar o Bolsonaro, que elegeu ele, e tentar se alavancar como grande candidato político para 2022. Já que não deu muito certo, o Bolsonaro ainda não caiu, Bolsonaro ainda está ali numa corda bamba, mas sendo fortemente defendido pelos generais. O Bolsonaro deu aí o troco para o Witzel, que agora está à própria sorte, como disse o próprio partido do Witzel, né, o PSC. Então, é uma inexperiência política aí dele achando que poderia ser mais fascista e surfar aí nessa onda tanto do bolsonarismo como depois do antibolsonarismo. Porque o Witzel em si, ele não tem uma base. O Bolsonaro, bem ou mal, ele tem uma base que diminui a cada dia, mas ele tem uma base, um núcleo duro ali de bolsonaristas raivosos que apoiam ele. O Witzel não tem nenhuma base popular. O Witzel, quando foi eleito, ninguém nem sabia quem ele era, porque ele foi eleito através de um golpe. A gente só foi descobrir quem era o Wilson Witzel depois de alguns meses de mandato, né, que ele falou que tinha que atirar na cabecinha, botou snipers aí nas torres da Polícia Civil no Rio de Janeiro, conseguiu bater recordes de assassinato da Polícia Militar, coisa que é bem difícil de bater no Rio de Janeiro, porque
A disputa entre o governador é muito acirrada para ver quem mata mais pobre aqui no Rio de Janeiro. E surfou aí fortemente na onda do bolsonarismo, mas ele em si não tem uma base dele. Então, se ele se descola do bolsonarismo, é muito difícil. Ele também não tem uma grande proximidade com o Centrão. Tentou uma proximidade com o Centrão quando o Bolsonaro estava sendo atacado aí pelo Centrão, mas agora que Centrão e Bolsonaro se fizeram uma reaproximação, o Vitor está sozinho. Então, é uma pessoa extremamente verde no que tange a política direitista da burguesia, né? Tentou aí jogar um jogo de gente grande, digamos assim, e acabou se dando mal. Bom, e aí, Henrique, a questão do Covid aí no Rio de Janeiro. Eu vi que estavam querendo definir data para reabertura de shopping, bares, e também, ao mesmo tempo, multa para quem não usa máscara no estado do Rio, e também uma liminar que suspende a flexibilização. Está uma confusão aí. Se você puder explicar qual que são os planos, o que vai acontecer? Vai reabrir o comércio, como aqui em São Paulo? O pessoal está numa briga aí. O que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, eu te garanto que nenhuma pessoa no Brasil vai poder explicar. Porque cada um vai como na contramão. Sempre. Como sempre, exatamente. Cada um vai na contramão do outro, né? A gente tem, de fato, todos esses fatores aí que você enumerou. Primeiro, a prefeitura, o Marcelo Crivella, terça passada, definiu que o Rio de Janeiro vai ter aí um processo de 6 etapas, salvo engano, de reabertura em etapas aí do Rio de Janeiro. E na segunda etapa, que está chegando cada vez mais rápido, não é necessariamente por número de dias, eles vão vendo, em tese, né, eles vão vendo após cada etapa se está dando certo ou não está dando certo, e é simplesmente um procedimento padrão aí, porque o intuito deles é abrir tudo o mais rápido possível, né? Então a gente já está chegando na hora em que bares, shoppings, restaurantes, pontos turísticos e outras atividades vão ser reabertas, né? O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, chegou nesse dia 8, né, ou seja, nessa segunda-feira, a 6 mil mortes. A gente já deve estar nessa altura do campeonato com 7 mil mortes e 67 mil confirmados, casos confirmados. A gente está sempre entre o segundo e o terceiro estado com o maior número de infectados, e a gente é o primeiro estado com a maior taxa de mortalidade. Percentualmente, o Rio de Janeiro está vencendo todos os recordes. A gente tem aí, se eu não me engano, uma taxa que é 15% de mortalidade dos infectados, que é uma taxa altíssima, né? Essa taxa era a taxa de hospitalização das pessoas contaminadas, né, a princípio, e a taxa de mortalidade era 5%. Aqui no Rio de Janeiro é 15%, 3 vezes maior do que no mundo inteiro. Então, são números altíssimos. E mesmo assim, o Crivella já está estabelecendo datas para essa reabertura, né? Para o shopping, estima-se que será daqui a uma semana, né? No dia 17 do 6. Bares, a reabertura está prevista para o dia 2 de julho, mas, na verdade, muitos bares já estão abertos, né? Aqui no Rio de Janeiro, basta você dar uma andada aí pelas ruas. Óbvio, a Lapa ainda não está aberta, mas assim que esse deck for oficializado, a gente espera que a Lapa seja aberta aí e sabe-se lá o que vai acontecer. Equipamentos e pontos turísticos para o dia 17 também, com 50% da sua capacidade, e em alguns lugares 1/3 da capacidade. Igrejas já estão abertas, mas o distanciamento tem que ser de 1 metro, e por assim vai, né? Já está permitido o Cooper, construção civil também já está liberada há um tempo, comércio varejista, dia 3 do 7, mas também em alguns pontos da cidade já está aberto, indústria de serviço já está aberto também, né, com um horário de funcionamento reduzido, né, de 9 às 17, mas já está aberto. Esportes individuais ao ar livre também já está liberado, e ao ponto que o Crivella falava isso, o Witzel estava fazendo aí uma medida de enrijecimento político, porque ele ia permitir tudo isso que o Crivella estava fazendo, mas com a proibição de comícios, de atos públicos e tudo mais, ou seja, se garantindo ali de que não é porque o Rio de Janeiro está reabrindo que a gente vai poder retomar as atividades políticas, né? Na verdade, a gente entra cada vez mais numa ditadura. E, enquanto isso, né, para arrecadar fundos, o Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro começam a instaurar aí uma
uma série de multas para penalizar, para pegar aí os desatentos, para pegar aí os vacilantes, né, e os próprios bolsonaristas que se recusem a usar máscara, e multá-los de R$ 1.700. Agora, eu fico me perguntando se os moradores de rua aqui no Rio de Janeiro, as pessoas que não têm acesso a uma máscara, álcool gel, vão ser multados por R$ 1.700. Né? A prefeitura, em vez de dar a máscara, ela te dá a multa, para você aprender o que é bom. Né? Se você não tem máscara, ora bolas. Então, me dá R$ 1.700 aqui, que eu vou gastar com qualquer outra coisa que não seja distribuir máscara, respiradores e álcool gel para a população. Então, é aquela coisa de sempre, né? O Estado se preocupa em punir, em multar as pessoas, em vez de levar uma luta aí para salvar a população, para ajudar a população a enfrentar essa pandemia, né? É uma coisa absurda, porque aqui no Rio de Janeiro, para você implementar multas, para você dar voz de prisão, para tudo isso, eu posso dizer que a gente é o Estado mais eficiente aqui, pelo menos com os pobres, né? Mais eficiente do mundo. A polícia, na hora de matar, é uma máquina que funciona 100%, está sempre ali batendo seus próprios recordes, né, no que diz respeito à população pobre. Agora, na hora de fazer hospital de campanha, que dos 6 projetados aqui no Rio de Janeiro, só um está funcionando, na hora de distribuir álcool gel para a população, máscara, na hora de contratar médicos, porque além de faltar equipamento e de não ter hospital de campanha, faltam médicos também. Então, tem lugar em que os equipamentos estão sem ter quem manobrar o equipamento, né? Não sei se essa palavra é mais certa, mas usar o equipamento adequadamente, porque não tem médico. A prefeitura não está contratando médico. Está tendo uma escassez de médicos e profissionais da saúde aqui no Rio de Janeiro. E a gente vê uma total ineficiência da prefeitura do estado do Rio de Janeiro nesse sentido, né? E aí a gente tem aí o cinismo dos especialistas aqui do Rio de Janeiro, que criticam uma falta de coordenação entre a prefeitura e o Estado na flexibilização do isolamento social. A verdade é que isso aqui está um verdadeiro caos, né? Isso aqui está aqui é quase uma terra sem lei, né? Então, esse é mais ou menos o panorama que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Bom, precisamos encaminhar para o final do programa. Antes da gente encerrar, eu quero só lembrar os companheiros que daqui a alguns minutinhos vamos ao ar com Página 1, logo depois com o telejornal dos comitês de luta, a luta contra o golpe. Às 16 horas, programa de índio. Às 19, a reestreia da Causa Operária TV Entrevista com a companheira Tatiana da Mota, militante da mais recente célula do PCO lá nos Estados Unidos, e ela falará sobre os protestos que estão acontecendo no país. Amanhã também é dia de estreia de novo programa na Causa Operária TV, correspondente internacional, que será apresentado pelo companheiro Eduardo Vasco e contará com participação de militantes do Partido da Causa Operária de países no exterior para falar, comentar, dar informações sobre os principais acontecimentos do seu país, da região e do mundo. Bom, às 20h30 temos, para finalizar o dia, resumo do dia. Então, temos o dia inteiro de programação, de estreia. Não saia da Causa Operária TV, fique online. Ou, se você precisar, depois volte para o nosso canal, assista. Todos os programas ficam aqui no nosso canal, gravadinhos, guardadinhos para você, sempre que precisar, sempre que quiser rever, assistir, etc. Bom, quero agradecer ao companheiro Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que acompanharam aqui a Causa Operária. E boa tarde para o Renan, que teve que sair aqui mais cedo devido a um compromisso aí que ele teve. Onde o Renan estiver, boa tarde para o Renan também. Exatamente. E um abraço a todos. Curta, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E até mais. O Henrique vai estar com vocês aqui no Panorama na semana que vem. E eu estou aqui com vocês no domingo, no programa TV Mulheres, às 19 horas. Então, um abraço e boa tarde para todos.